Olá pessoal, meu nome é Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza. E dando continuidade aqui à abordagem sobre as partes da orquídea, sobre as regiões da orquídea, hoje eu vou dar continuidade falando da função ou funções dos pseudobulbos. Então pessoal, assim como as raízes, os pseudobulbos também têm as suas funções na orquídea. Então, os pseudobulbos, ou bulbos, como as pessoas falam, né, mas na verdade não são bulbos, né, são chamados de pseudobulbos porque na verdade isso aqui são falsos bulbos. Né? Bulbos verdadeiros são plantas como, por exemplo, a cebola. Mas pelo fato dos pseudobulbos das orquídeas. Vou pegar esta daqui para que vocês consigam ver. O pseudobulbo da encíclia oncidióide, das encíclias no geral, se parece muito com uma cebola. Então também é por isso que são chamados de bulbos. Os bulbos verdadeiros, quem possui são as plantas como a cebola. E esses pseudobulbos, pessoal, eles têm a função, né, de sustentar as folhas, sustentar a haste floral também, né, juntamente ali com o rizoma das orquídeas, que é também quem sustenta os pseudobulbos. Então aqui, ó, nós temos o rizoma aqui, né, e aí seguindo o rizoma, nós temos aqui os pseudobulbos. É aqui no rizoma onde as raízes são desenvolvidas. E aqui nós temos os pseudobulbos. E aí, pessoal, por que os pseudobulbos eles são importantes nas orquídeas? Os pseudobulbos são importantes porque eles têm a função de armazenar água e nutrientes para o desenvolvimento da orquídea. E eles também nos dão um sinal se a orquídea está se desenvolvendo bem ou não. Como é que a gente consegue perceber esses sinais? Então, pessoal, aqui eu tenho essa orquídea e aqui a gente vê alguns pseudobulbos enrugados, outros gordinhos, como esse daqui. Esse daqui é o pseudobulbo mais jovem. E quanto mais enrugado, menor é a quantidade de reserva de nutrientes ou de água nesse pseudobulbo. Só que a gente também precisa entender uma coisa, compreender uma coisa, porque assim, a tendência é os pseudobulbos traseiros, eles irem enrugando primeiro. Por que que isso acontece? Porque a partir do momento que a orquídea vai se desenvolvendo, os pseudobulbos mais antigos, eles vão fornecendo os nutrientes para a orquídea desenvolver novas frentes. Então, isso é normal, eles irem se enrugando. Só que isso tem um limite. Né? Então, eles podem ir se enrugando, mas se esse enrugamento for, digamos assim, tão severo, começar a enrugar as folhas também, isso aí a gente precisa começar a analisar, porque possa ser que a sua orquídea esteja com deficiência de água e também com deficiência de nutrientes. E aí tem algumas dúvidas, né, de algumas pessoas, né, sempre vivem me perguntando, e eu acho assim bem pertinente essa pergunta. Zenivaldo, a minha orquídea caiu, tem uma aqui que esteja sem. Vou procurar uma aqui que esteja sem folha no pseudobulbo. Cadê, meu Deus? É porque todas estão com... Aqui, ó, achei. Então, né, pessoal, aqui eu tenho essa orquídea aqui, que por sinal está lindíssima, né?
e ela está bem desenvolvida. Mas aqui eu tenho esse pseudobulbo, tá vendo? Ele está sem folha. Aí eu tenho aqui esse pseudobulbo mais jovem aqui, ó, inclusive com espata de floração. Então, pessoal, o que é que acontece? A dúvida de muitas pessoas, e principalmente aquelas pessoas que estão iniciando o cultivo agora, e até mesmo pessoas que já têm um certo tempo de cultivo, tem essa dúvida também. Eu corto ou eu não corto? Olha só, não corta. Por que que não deve ser cortado esse pseudobulbo? Porque é como eu já falei para vocês, isso aqui serve como reserva de água e de nutrientes para a orquídea. Então tá vendo? Essa frente aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Ela vai absorvendo os nutrientes armazenados nos pseudobulbos traseiros, entendeu? Então, os nutrientes que estão aqui, eles vão, né, se deslocando aqui pelo rizoma, né, e será absorvido, né, para os pseudobulbos mais recentes, né, que são para as frentes de brotação. Então, pessoal, nada de cortar. Aí, às vezes, a pessoa também vê, né, preto como está esse daqui e pensa que ele está doente, que ele está seco. E, na verdade, não é. Isso aqui é pigmento, né, porque quando as catleias elas entram em contato com bastante luminosidade, elas produzem esse pigmento aqui, ó. Isso aqui é para poder se proteger do sol. Então, por isso que elas ficam com essa coloração. Então, a gente precisa analisar para ver. Perdeu a folha, mas ele está verde, não está com indício de doença, então deixa lá o seu pseudobulbo, que ele é útil. A gente só faz o corte aqui quando ele secar completamente. Então, olha só, pessoal, como está essa Cattleya nextoglossa aqui na bolacha de cimento, muito linda. Esse ano aqui, provavelmente ela vai florescer, e olha só que espata floral maravilhosa. Então, né, cada região da orquídea tem funções específicas. E os pseudobulbos também, eles possuem diferentes formas, pessoal. E uns possuem uma reserva maior de nutrientes, outros nem tanto. E vai depender também vai depender do hábito e vai depender da adaptação da orquídea. Então, se a orquídea ela está num ambiente que não tem tanta luminosidade, e a gente sabe que a orquídea, para florescer bem, ela precisa de bastante luminosidade. Nesse caso, tem um limite mínimo de luminosidade que a orquídea precisa, e aí vai depender da espécie, né, para poder ela florescer. No caso aqui, as catleias, como gostam um pouco mais de luminosidade, elas também têm esse limite mínimo para poder ela florescer bem, para poder ela se desenvolver bem. Então, pessoal, dependendo da espécie de orquídea, e dependendo da adaptação, se ela está num ambiente mais iluminado, se ela está num ambiente menos iluminado, né, ela vai, digamos assim, ter um desenvolvimento, né, diferenciado nos pseudobulbos. Aqui nós temos essa Encyclia roncidioide, os pseudobulbos delas são mais curtinhos, mas também pode ser bem comprido, né? Isso vai depender de como ela está adaptada. E eles são bem gordinhos, eles têm uma reserva de nutriente e de água aqui bem maior. Diferentemente das catleias, das caneludas. As caneludas, as Cattleya nextoglossa, elas não têm um pseudobulbo tão grosso, mas ele já é um pouco mais alongado. Isso se ela tiver numa região, numa área que não tiver tanta luminosidade. Mas se ela tiver ou em sol pleno, por exemplo, como é o caso de algumas Cattleya nextoglossa rupícolas, que elas também
podem ser tanto epífitas quanto rupícolas, e às vezes elas habitam também em sol pleno. Então, quando elas habitam em sol pleno, ela não cresce tanto, né? Elas ficam mais curtinhas e os pseudobulbos bem gordinhos, né? E cheio de pigmento, justamente para poder proteger a orquídea do sol. Então, isso tudo vai depender de adaptação, da quantidade de luminosidade que a orquídea recebe, né? E também vai depender da espécie. Aí já tem os oncídios, né? Os oncídios também já tem um pseudobulbo bem parecido com as encíclias e por aí vai. Aqui nós temos uma encíclia de croma. Olha só, aqui inclusive ela está com haste floral aqui, com 2 botõezinhos. Então elas já são orquídeas de sol pleno. Então elas têm pseudobulbos bem gordinhos, né? São menores, mas são bem cheinhos. Aqui está um pouco desidratado porque ela está ainda se adaptando. Então essas orquídeas aqui elas são de sol pleno. E se elas estão em sol pleno, elas também desenvolvem pigmento. Então, pessoal, isso é muito bom a gente saber. Por que é bom a gente saber? Entendeu? Para a gente entender a função que cada órgão da planta, que cada região da planta tem. Então, assim, a gente não precisa cuidar apenas do sistema radicular. O sistema radicular é um dos principais, claro. Uma das principais regiões da orquídea que a gente precisa cuidar. Mas todas elas têm as suas funções, todas elas são importantes nas plantas. E os pseudobulbos, quando a gente vê com alguma anomalia, com alguma coisa diferente, a gente precisa ficar atentos. Principalmente os pseudobulbos mais jovens. Os pseudobulbos mais jovens. Aqui dá pra gente ver que está uma orquídea muito bem desenvolvida para florescer esse ano também, tá vendo? Aqui espata floral. E a gente pode ver aqui que até os pseudobulbos mais antigos, eles estão gordinhos. Então é sinal de que a orquídea está se desenvolvendo aqui muito bem. Mas a gente precisa analisar principalmente esse daqui, que é o mais jovem. Se o pseudobulbo mais jovem estiver desidratado, com folhas desidratadas, a gente precisa analisar para ver o que é que está acontecendo, porque senão a gente pode ter problema com o desenvolvimento da orquídea. Olha só aqui que folha suculenta, tá vendo? Olha só como elas estão suculentas, e é sinal que a orquídea está muito bem hidratada. Então, pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar lá nos comentários, que eu estarei respondendo cada um de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.